acontece? Tu não está interessado exatamente no que vai acontecer lá no infinito, né? Mas sim qual é o comportamento da tua função quando ela tende ao infinito, né? Como vai se dar isso? E, bem, isso nem sempre é muito trivial. Nesse caso até é bem trivial, mas normalmente não é tão trivial assim. Porque, bem, lidar com o infinito é complicado, né? Tanto é que, por exemplo, na escola, né? Quando a gente divide por zero, a professora fala que não pode dividir por zero, né? Por que não pode dividir por zero? É uma pergunta que a gente passa a vida toda sem saber o porquê, né? Bem, se tu dividir por zero, a calculadora vai dar erro. Pode fazer isso aí no teu computador. Mas se tu pegar um número e dividir por 0,0000001, né, ou seja, um número muito próximo de zero, um número que tende a zero, o que é que tu vai ver? Tu vai ver uma resposta do tipo 99999, um número gigante como resposta, certo? Certo. Perfeito. Então a ideia é essa. É uma tendência, né? A tendência é que quando tu divide por zero vai para infinito. Agora, imagina o seguinte, imagina, aí na Angola o dinheiro é kwanzas, né? É sim, é sim. Isso. Então imagina que tu tem um kwanza, tu vai dividir para as 8 bilhões de pessoas da Terra. É claro que cada uma vai ficar com praticamente zero, concorda comigo? Então toda vez que tu divide algo por uma coisa muito grande, né? No caso, um kwanza para a população inteira da Terra, né? Essa divisão de uma coisa normal por uma coisa praticamente infinita, né? Tende a zero. Então é o que está acontecendo. Beleza? Beleza. Entendeu? Então eu acredito que tu entendeste. Muito bem, muito bem. Então, a ideia é essa. Por que eu tô falando de tudo isso? Bem, porque o que vai acontecer é justamente isso. Tu vai ter dois números aqui, só que um deles é maior que o outro. Por exemplo, nesse primeiro aqui, né? Como assim dois números, professor? A primeira coisa que tu tem que fazer quando tu tem um limite é pegar o que tá ali e jogar no teu limite. Mas perceba o que vai acontecer se tu simplesmente jogar infinito aqui. Tu vai ficar com infinito sobre infinito, certo? Certo. Porque tu vai colocar infinito aqui no x, vai ficar infinito, né? Porque infinito ao quadrado, vezes 3, continua infinito. E aqui também, né? Vai ficar infinito. Tudo bem. Certo. Então, no primeiro momento, o que aconteceu aqui foi o que a gente chama de indeterminação. Uma indeterminação é quando tu tens, né, um resultado que tu não sabe a resposta. Por que eu estava falando desses infinito agora há pouco? Né? Justamente porque se tu divide um kwanza para infinitas pessoas vai ficar zero. Então dividir por infinito dá zero, basicamente. Agora, claramente, né, se tu pega o infinito e divide por qualquer outro número, dá infinito. Né? Quanto que é infinito dividido por 2? Infinito. Infinito dividido para 10 mil pessoas? Infinito. Muito bem. Então, tu tem duas respostas possíveis aqui, ou infinito ou zero. Por isso que a gente chama de uma situação como essa indeterminação. Lá naquela apostila que eu te falei, se tu puderes, abre ela aí, tá? Podes abrir ela aí. Sim. Então eu quero que tu abra. E no PDF lá, tu coloca na página. Deixa eu só confirmar a página. Coloca na página 73. Lá, tá? 73. Ok, um segundo só. 73, dá um enter, vai aparecer 2.4, cálculo de limites, né? Seu 2.4, cálculo de limites. Um segundo só. Tinha ela um pouco distante. Se apareceu o 2.4, cálculo de limites ali. Sim. Certo. Muito Já. bem. Então lá tu estás vendo aquelas indeterminações, certo? Ali o Certo, infinito certo. por infinito, a segunda das indeterminações. Sim. Ou seja, não tem como tu saber o que é infinito por infinito. Então tu tens que resolver um cálculo algébrico que, de certa forma, desaparece com esses infinitos. Então como é que a gente vai fazer isso? Bem, existem várias formas. Uma usando derivadas. A gente não vai apelar. Não quero apelar. Apelar é quando tu usa muita força para uma coisa pequena. Tipo matar uma barata com um rifle ou com um torpedo, sei lá. Não é a ideia aqui. Vamos fazer de leve. Vamos fazer de leve.
A ideia de fazer de leve aqui é o seguinte: vamos pegar primeiro esse termo aqui só para começar a brincadeira, né? Depois tu pode fazer os outros. Na minha aula, o aluno tem que fazer as contas, senão não dá certo. Vamos deixar em evidência aquilo que tem o maior grau. Então, em cima, quem tem o maior grau é o x ao quadrado. Certo? Certo. Beleza, então vamos deixar o x ao quadrado aqui, maior grau. Agora aqui embaixo também vamos deixar o maior grau. Bem, melhor não deixar o maior grau aqui. Vamos deixar o x ao quadrado também. Tem que deixar o maior grau, talvez seja também suficiente. Não deixar o maior grau. 2 mais 1 sobre x ao cubo, né? Por que eu fiz isso? Porque perceba que se tu multiplicares aqui o x ao cubo de novo, por quem está dentro, volta a ser o que estava aqui, não é mesmo? Certo, certo. Perceber, né? Muito bem. E agora, olha só o que acontece, a gente corta, né? Normalmente, na matemática, a gente resolve as coisas cortando. No cálculo, né, a gente sai dessas indeterminações cortando. Então, sobrou o x lá, e daí ficou isso aqui, né? Olha só que maravilha. E agora não tem mais indeterminação. Por quê? Porque, primeiro, tem esse cara aqui. Se tu colocar um infinito aqui, vai ficar 1 dividido por infinito. Ao cubo, dane-se. 1 dividido por infinito é zero. Então, esse cara aqui é zero. E se tu colocar um infinito aqui também, vai ficar 3 dividido por infinito. É porque o infinito está multiplicando 2 aqui. Então, 3 dividido por infinito é zero. Então, no fim das contas, esse primeiro limitezinho aqui, né? Este, certo? A primeira parte aqui do nosso limite, deu zero mesmo. Ok? Então é assim que funciona. A gente vai fazendo as coisas em partes, tá bom? Então, olha só o que eu fiz aqui, muito interessante, foi basicamente deixar o maior grau em evidência em cima e embaixo. Agora, eu vou pedir para você, por favor, fazer o mesmo, tá bom? Tu podes fazer o mesmo, né? Claro, eu vou deixar aparecendo aqui o que eu fiz, mas eu quero que tu faças o mesmo, né? Deixe em evidência o maior grau em cima e embaixo aqui, tá bom? E daí tu me digas qual que é a resposta que vai surgir disso, beleza? Tá bom, sem pressa, faz na tua velocidade aí. Quando tu chegares na resposta, é isso. Tá bem. Estou fazendo. Perfeito. Não. Só deixe. Embaixo é a mesma coisa. Portanto, o outro exercício também tem 2x ao cubo mais Sim, 1. continua sendo a mesma coisa pela própria regra da divisão de frações, né? Quando tu tens Sim, uma divisão de fração, é a mesma, a parte de baixo fica em todo mundo, né? sim, sim. Então, em cima é 1x ao quadrado, é o único termo. Isso, o único termo. Podes simplesmente deixá-lo ali, né? Não Sim, tem que sim. deixar em evidência Não porque tem, só tem ele, né? só tem ele. Pois então o, o interesse é cortar o x ao quadrado com x ao quadrado embaixo. O x ao quadrado fica
Um x ao cubo de Fica baixo, um né? em cima. Sim, com o cubo de baixo fica um sobre infinito, também dá zero. Pode ser, isso mesmo. Gostei. Muito bem, perfeito, isso mesmo. Dá zero, mesma coisa, né? Show. Sim. Agora vamos para a última. Note que na última nós temos esse seno, né? Daí, ai meu Deus, seno, que coisa complicada. Não, calma, não tem problema. Seno é só um seninho, pode ficar tranquilo. O que acontece, né? Para já reduzir o problema assim de imediato, é que o seno ele é uma função limitada. O que, que significa isso? A sua imagem, olha só que interessante, a sua imagem ela é bem definida. Né? Se tu conheces a função seno, tu sabes que ela vai, né, de 1 a -1, certo? Então, independente do valor de x que tu coloque aqui, tu sempre vai ter uma resposta que está entre 1 e -1, ok? Sendo assim, não importa. Simplesmente o seno não importa aqui nessa brincadeira. Porque ele é algo mínimo, certo? Comparado com o infinito. Concorda comigo? Concordo. Perfeito. Então, não importa nem um pouco. Só vai importar novamente o fato de que embaixo é maior que em cima e vai dar zero de novo. Ok? Então, a resposta limite é zero. Perfeito. Muito bem. Me diz uma coisa, se um limite como esse caísse numa prova agora, saberias resolver sozinho ou foi completamente diferente do que tu conheces? Foi diferente. Foi diferente. De fato, esse não é um dos limites mais complexos, tá? Então eu acho que a gente deveria começar a estudar cálculo do começo mesmo, beleza? Porque tudo bem, a gente poderia fazer a lista aqui, só que tu não vai entender muita coisa, né? Se eu simplesmente for resolvendo as coisas, o próximo assunto, por exemplo, da lista aqui já está falando de derivadas. Se tu não sabes direito o limite, daí vai ficar totalmente fora de escala assim, a dificuldade das coisas, entendeu? Que nem pedir para a pessoa que acabou de chegar na academia, né, pegar uma tonelada lá no leg press, lá no negócio de perna da academia. Não tem como, né? Então a gente tem que ir aos pouquinhos e tal, tudo bem? Acredito que Certo. seja a melhor forma. Agora, se tu precisas dessa lista aí para entregar, alguma coisa assim, a gente pode conversar num outro momento. Mas por Não, hora eu acho que tranquilo, não é urgente, não é urgente. Isso não é aí, urgente. Tá bom, não. perfeito. Então vamos falar aqui Bem, vamos começar falando de função, né? Não exatamente de limite. Para entender bem função. Por exemplo, aqui, ó. Vou falar alguns blá blá blás aqui, porque não é necessariamente estritamente necessário para ti, mas ele quer saber quais são os valores de x que satisfazem essa desigualdade aqui, ó. Então, temos uma continha bem secundária aqui. Saberias começar algo desse gênero? Acho que sim. Opa, muito bem. Então, que tal tu começares aí para mim e ver se a gente chega a alguma coisa? Quero ver o Ok, que tu let's go. consegue fazer sozinho, entendeu? Mas eu já vou te dar Ok. uma dica. Tem a ver com fazer a fórmula resolvente, né? Uhum. Tá bom. Então, isso Vamos é. começar. E faz o seguinte, né? Tenta fazer como se tu Ok. estivesse fazendo uma prova e me manda uma foto lá no WhatsApp quando tu terminares ou Vou algo sim, assim. vou sim. Perfeito, perfeito.
Qualquer dúvida é só falar, tá? Estou por aqui. Tá. Deixa. Vou tentar terminar. E atenção também é o que a pergunta pede, né? Ela não está estritamente pedindo quem são as raízes, mas tu precisas das raízes para chegar na resposta, ok? Certo. Acabei enviando aí a resposta no WhatsApp. Não verifiquei porque fiquei com. Mas acho que é isso. Usei o método da soma e produto, encontrei raízes. Penso que. As raízes, perfeito, e agora eu preciso das conclusões, né? Porque o que significa essa resposta que tu teves aqui? Eu estou vendo aqui que tu disse para mim que x é maior que 5? X menor que menos 2? Não tô entendendo a tua resposta. 5 e 2 tem a ver com a resposta, de fato, mas isso é 5 e 2 a resposta? É, menos 2 e 5, na verdade, menos 2 e 5. Tu chegou nesses números, né? Menos 2 e 5, mas não sei se tu chegou em algo coerente. Deixa eu só arrumar aqui. Então, a tua conclusão é o que aqui? Tu podes me dizer, por favor? Com as tuas palavras, pode me explicar Então, qual foi a tua resposta? aqui seriam valores ou números que colocados no X pudessem tornar essa equação verdadeira. Ou seja, os valores que fossem colocados no X, executando a equação, deviam obrigatoriamente ser menor ou igual a zero para que a equação fosse verdadeira. Nesse caso, inequação. Entendi. Bem, perfeito. A ideia é essa mesmo. O problema é que tu colocou aqui que tem que ser maior que a maior raiz e menor que a menor raiz, pelo que eu entendi. E isso está errado. Está errado. Okay. Na verdade, tu precisava que fosse maior que a menor raiz e menor que a maior raiz. Por quê, né? Porque se tu olhares aqui para a equação que
tu escreveste, tu tens uma equação de segundo grau menor que zero, certo? Certo. Então o que que acontece? De fato, tu vai ter uma parábola virada para cima, que tu encontrou muito bem, que as raízes são menos 2 e 5. Mas como tu queres os valores de x que te dão os y negativos, tu queres quem está aqui dentro, né? Ok. Portanto, tu queres entre menos 2 e 5, porque qualquer ponto que tu pegares aqui vai te dar um y negativo. Tipo esse, Certo. que é um y negativo. Agora, se tu pegares qualquer cara maior que 5, não, né? Já era. Certo. Perfeito. Cuidado com os detalhes. De toda forma, dá para ver que tu tá bem com essa matemática básica. O que te falta aqui talvez seja só o cálculo mesmo, né? A parte diferencial mesmo. Porque poucos alunos meus conseguem começar essa conta aí. Você conseguiu, show. Então tá, então vamos ignorar assim sucintamente toda essa parte. Eu recomendo que você passe o olho e dê uma olhada, né, em gráficos aqui, nos gráficos das principais funções, o comportamento da função exponencial, logaritmo, etc. Mas se eu for falar tudo isso, a gente vai ficar muito tempo, né? Eu Certo. também eu quero só falar um pouco sobre o conceito de limite para a gente poder ir lá para as definições mesmo. Beleza? Então vamos lá. Seguinte, o negócio é o seguinte. Noção intuitiva de limite. Quando a gente está falando de limite, a gente está falando de uma coisa diferente do que nós normalmente trabalhamos lá no secundário. Estamos falando. Matemática normalmente trata de coisas exatas, não de tendências. Então a tendência aqui, nesse caso aqui desse exemplo, é qual é o valor que a função tende quando o x tende a 2, ou seja, quando ele se aproxima do 2. Muito bem. Só um segundo aqui. Bem, o negócio é o seguinte. Veja que a função não pediu qual é o valor da. O problema não pediu qual é o valor da função quando x é 2. Não falou isso. Ele pediu qual é a tendência ao que a função tende quando x se aproxima do 2. São pedidos diferentes, são coisas diferentes. Então a gente nota aqui, né, quanto mais a gente se aproxima do 2, perceba, né, quanto mais a gente se aproxima do 2, mais próximo do 3 vai ficando a resposta. Né, olha só, cada vez mais próximo do 2, aqui o valor do x, cada vez mais próximo do 3 a minha resposta. E assim sucessivamente, certo? Aqui do outro lado também, quanto mais próximo do 2, só que com números maiores que o 2, né, perceba. Mais próximo do 3 a minha resposta vai ficando. Então eu posso dizer que existe uma tendência clara de que quando o x se aproxima do 2, o y se aproxima do 3. Tudo bem? Tudo bem. Isso é um limite. Beleza. Daí você pode estar pensando assim, professor, mas se eu simplesmente colocar o número 2 aqui, pronto, né? 4 menos 2 dá 2, mais 1 dá 3. É verdade. De modo geral, para resolver a maioria dos limites, a gente só precisa jogar o número na função. Mas olha só o que vai acontecer nesse caso aqui, olha. Essa é a nossa função. Ele está pedindo para nós verificarmos que quando o x tende a 0, a função vai para 2. Mas agora faz o seguinte, então, coloca o 2 aqui no lugar do x para ver o que acontece. Diz quanto é que vai dar essa conta. 2 mais 1, 3. Este 1, 0 sobre 0. 2 por 0. Não, na verdade vai ficar Não, 0 por 0. 0 por 0, sim. 0 por 0, porque tu colocou 0. 0, sim. 0 por 0. E já era, né? Tá zerado fazer o quê? Então a gente nota que não é o que ele falou, né? Ou pelo menos o jeito que a gente fez não tá certo. O que acontece na verdade é o seguinte, Mário. O que acontece é que quando nós encontramos uma indeterminação, como é o caso aqui, 0 sobre 0, né? Ela na realidade está escondendo a resposta certa. Está escondendo a resposta certa. A resposta certa é 2. Mas o 0 sobre 0 esconde isso. Ok. É de certa forma encontrar essa resposta certa fazendo alguma manipulação matemática que nos mostre ela. Que vai ser então isso aqui, olha só.
a gente multiplica pelo conjugado. Cada caso é um caso, sacou? Cada caso é um caso. Aqui foi multiplicar pelo conjugado. Eu já vou falar mais sobre isso, tá? Mas olha só, né? A gente pegou o que estava embaixo, trocou o sinal aqui, né? Em vez de menos é mais agora. Multiplicou em cima e embaixo, porque assim eu mantenho a igualdade, não é mesmo? Mantenho a igualdade. Então não tem problema nenhum multiplicar em cima e embaixo, né? Uma vez que se tu multiplica uma coisa e ela mesma em cima e embaixo mantém 1, né? Mas isso alterou a função, ela ficou desse jeito. É a mesma função, só está escrito de outra forma. Só que dessa forma aqui não mostra, né, a indeterminação. Ok. Daí tu repara que de fato se tu joga o 0 ali vai dar 2. Pode crer. Então a ideia é essa. Só existe limite quando de fato vai para um valor específico, né? Às vezes não vai. Por exemplo, nesses casos aqui que tem um baita de um buraco, né? Pela esquerda o limite é uma coisa, pela direita é outra, né? Quando a gente fez o teste aqui, ó, deu 0. Desculpa, deu 2 aqui, né? Deu 2 pela esquerda e deu 2 pela direita. Aqui deu 3 pela esquerda e deu 3 pela direita. Se tu fizesse o mesmo aqui, não daria, né? Daria um valor pela esquerda, um valor aqui embaixo, e outro aqui em cima pela direita. Então, a gente diz que essa função não tem limite. Ok? Essa aqui também não, pela esquerda e pela direita, valores diferentes. Normalmente, então, esses não limites, né, eles são expostos no gráfico como um baita de um buraco, né, que é o que a gente repara aqui nessa funçãozinha também, tem um baita de um buraco nela. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, isso que ocorreu aqui. Continuando. Então, para ter limite pela esquerda e pela direita tem que ser a mesma coisa, meu amigo. Agora, tendo dito isso, né, tem um monte de casos específicos aqui, mas agora a gente vai focar no que realmente importa. Propriedades. Ó, claro, eu tô na página 70, eu tô pulando coisa pra caramba, óbvio. Mas isso não importa. Porque eu tô aqui para te otimizar o estudo, né? Para mostrar o que realmente tu vai precisar, o que realmente importa, etc. Certo? Então não se preocupa com aquilo lá. Se tu quiser gastar um tempinho sozinho depois, não tem problema. Vamos lá. Primeiro, limite da soma é a soma dos limites. Aí. Ok. Ou seja, se tu tem uma soma, tu pode quebrar isso. Tal como no exercício que fizemos. Aham. Isso aí. Segundo, constante que multiplica a função pode ir para fora do limite. Então, tu se preocupa em aplicar o limite apenas na função. Por exemplo, se fosse 2x a função, 2 vai para fora, tu aplica o limite só no x. Ok. Limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. Então, se tem uma multiplicação aqui, se tu repara uma função multiplicada por outra, tu pode fazer o limite de cada uma delas separadamente. Então, veja, tu está quebrando o teu problema. Se tu quiser, tu quebra. Normalmente isso simplifica a tua vida, né? Fazer limites agora sim, como fizemos no exercício, era a multiplicação. E teve uma hora quebramos. que era, né? Aquela do seno lá, era uma multiplicação. Sim. E também tinha divisão, né? A gente fez o limite em cima e embaixo, lembra? Certo. Isso. Aqui também, ó, se tu tens uma função elevada a alguma coisa, né? Pode ser uma raiz também. Tu pode aplicar o limite só na função que está dentro. Depois tu eleva a resposta. Por exemplo, se aquela lá de cima que deu 2 lá tivesse elevado, 2 ficaria elevado. Por aí vai, né? Dentro de funções especiais, tu pode pôr os limites também, né? Para facilitar a tua vida. Por aí vai. Nos outros casos aqui, meio inútil. Agora vamos ver na prática, né? Então, na prática, o que tu vai fazer, Mário? Pegou uma função que está pedindo um limite, joga o valor no x. É a primeira coisa que você vai fazer. Vai jogar o valor no x, tá bom? Daí, se der uma indeterminação, ou seja, se der algum desses casos aqui, só eles, nenhum além deles, tu vai ter que fazer algum cálculo, alguma simplificação algébrica para que desapareça. Que nem a gente fez com aquele das raízes lá que tinha dado 0 sobre 0, lembra? Que nem a gente fez nos exercícios que tu me mandou. Mas num primeiro momento, tu sempre tem que jogar o valor só. Então aqui, por exemplo, eu já olho e já sei que não vai ter indeterminação nenhuma aqui.
Então ele simplesmente pega e joga o valor usando umas propriedades. Então, primeiro, monte de soma faz o limite de cada uma. Ó, limite, 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 limite. Tinha uma multiplicação aqui, limite dos dois. E vai aplicando as propriedades, né? Até no momento que tu joga o valor e chega nessa resposta um tanto estranha, mas não tem determinação nenhuma, certo? Certo. Perfeito. Muito bem, muito bem. Muito bem, então vamos conversar agora sobre uns casos que não dá só para jogar. Porque, por exemplo, aqui, se tu simplesmente colocar menos 3 aqui nessa função, vai dar 0 sobre 0. E aí, se um bicho desse aparecesse na tua frente, o que você faria? Saberia resolver? Essa consigo resolver. Esse consigo. Ah, é? Então como é que tu... Resolve pra mim então, resolve pra mim então. Não, essa é fácil. Fatorizava o numerador e eliminava o x mais 3 do denominador. Acho que a indeterminação levantava. O x mais 3 que tem embaixo, o numerador lá de cima, x ao quadrado mais x menos 6, eu posso fazer a divisão do numerador pelo denominador. É uma das formas. Depois conseguia encontrar o resultado, de certeza que podia multiplicar o quociente pelo valor que divide, depois cortava o x mais 3 com a parte de cima, ou podia usar o Briorro fino, mas como isso é muito simples, a parte de cima, tenho a certeza que isso é x mais 3, deixa eu só ver, mas as raízes são 3 e... Não consigo fazer de cabeça, mas sei Mas que... beleza, tu já percebeu que uma das raízes é o menos 3, né? Porque foi o número que zerou em Certo, cima e embaixo. Então certo. agora tu pode pensar o seguinte, Mário, qual número vezes menos 3 dá menos 6? 2. Justamente, então por soma e produto, tu sabe que as duas raízes são menos 3 e 2. Ok, 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 Né? ok. E tu pode até comprovar isso somando, né? Porque Sim, menos sim. 3 mais 2 dá menos um, que é o menos Dá B. 1, sim. Vezes 2 menos 6, é isso. É isso. Isso, já que o B é 1, né? Então, Uhum. menos B menos 1, exatamente. Show de bola. Beleza. Então tens como tu resolver para mim rapidinho, agora que eu já te falei as raízes, só cortar com A e ver qual é. Rapidinho. Em uns Beleza. 2 minutinhos eu envio já. Sem pressa, sem pressa.
que está -5. Acabei enviando a resolução via WhatsApp. Ok. Nossa, é rápido mesmo. E resposta, -5. -5. Perfeito. Muito bem, cara. Gostei de ver. Então tu já estudasse um pouco de cálculo, né? Porque conseguir ter feito desse jeito assim, poxa. Sim, um bocadinho. Como disse, tenho algum background. Eu acho que esses consigo, mas não digo de 0 a 10, aí 2, talvez. Vamos aumentar o nível aqui, então. Dá uma olhada neste. E aí? Esse Já acho que temos um também parecido com esse consigo. hoje, hein? Sim, sim. Isso multiplicava pelo conjugado. Os arrais de x Oh, mais 12. Sim. multiplicar pelo conjugado normalmente é uma coisa que demora se tu não souberes o produto notável, né? A menos Sim, B. sim, Então, se tu sim. puderes fazer aí de novo, de uma forma rápida, aí também vai ser Posso interessante. fazer, posso fazer. Posso fazer. Aqui acho que é a diferença do quadrado, consigo fazer isso. Professor, não sei se está certo, mas talvez eu tenha cometido algum erro aritmético, mas a lógica é mais ou menos esta. Vamos ver. Enviei pelo WhatsApp. Certo, tu multiplicaste aqui pelo conjugado, muito bem, você só trocou ali o sinal, e daí tu elevasse ao quadrado tudo, e daí simplificou, cortou ali embaixo. Pronto. Não, é isso mesmo, não tem erro. Perfeito. Nota 10. Então tá, esses realmente foram os mais fáceis, né? Esse aqui, eita, acho que eu já dei spoiler da resposta. Como é que resolve isso aqui? Está aqui, 0 sobre 0.
Também pelo conjugado. Ou não? Deixa eu ver. Se não for pelo conjugado, pode transformar a raiz em potência? Não. Não é pelo conjugado, tá? Porque não vai simplificar nada. Então, transformando a raiz pela potência, podia. Transformando a raiz pela potência? Como assim? A parte de baixo onde tem raiz de x, colocar x elevado a 1 sobre 2? Não, a dica é que trabalhar com polinômios é sempre mais fácil, né? Mas ali são raízes. Então como é que tu poderias transformar essas coisas aí em polinômios? Poxa, transformando a raiz em polinômio. Onde tem raiz de x, colocava x elevado a 1 sobre 2. Não é isso. Porque isso não vai simplificar a outra raiz, né? Porque uma das raízes é ao cubo. Uma é quadrada, a outra é ao cubo. Tu precisa simplificar as duas ao mesmo tempo. Então vai ser mudando o x por algo que transforma as duas ao mesmo tempo em polinômio, né? Então como uma raiz cúbica, a mesma coisa que a raiz elevada a 1/3, né? O x elevado a 1/3. E a quadrada é o x elevado a 1/2. Então, né, na prática, tu tens que usar o mínimo múltiplo comum aí do 2 e do 3, né? Ok. Essa acho que não consigo resolver. Bem, então eu vou te dar a dica. A simplificação aqui é tu dizer que o x é igual a t elevado a sexta. Deixa eu ver. Substitui o x por uma outra variável. É t elevado a sexta, no caso. Essa é a variável que tu tem que substituir. Ainda assim, professor, acho que é um pouco difícil para mim. Esses são os tipos de exercícios que eu preciso mesmo de... Bem, pensa comigo. Acho que o nível... Se tu trocares o x por t elevado a sexta, aqui nessa primeira, não vai ficar t elevado a 6 dividido por 3? Ah, sim. E aqui vai ficar t elevado a 6 dividido por 2. Então, na prática, vai ficar t elevado a 2 aqui menos 1, dividido por t elevado a 3 menos 1, né? Ok. E depois ali já se consegue fazer encontrar as raízes. Alguma forma de simplificação. Sim. Mas não é tão simples, né? Não é. Não é tão simples. Não é. Essa é difícil. Bem, é uma divisão de polinômio, tá? Mas de modo geral, vai ficar assim, depois da divisão. Então, aqui já não tem mais indeterminação. Vai dar 2/3. X t sobre 2 menos 1. Ok. Tá percebido. Ok. Beleza. Isso é difícil. Não, nada. Isso é fácil. Bem, continuando. Tá bem, mas percebi. A próxima aqui. Essa aqui é bem parecida com as que a gente estava resolvendo há pouco, lá das tuas listas, né? Que é a indeterminação de infinito por infinito. Então, o que acontece aí? Bem, novamente, né, a gente tem infinito por infinito, então a gente tem que fazer aquela simplificação lá, deixar em evidência o maior grau. Então eu não vou te pedir para fazer isso porque eu já vi que tu sabe fazer. Mas a gente deixa em evidência o maior grau em cima e embaixo, né, vai ficar dessa forma aqui, tu aplica o limite, resposta. Então tá. E aqui vai ter uns outros casos interessantes, blá blá blá. Aqui é um caso mais interessante já, né? Talvez fosse legal tentar, continua sendo aquela ideia de deixar em evidência o maior grau.
Hum. Ok. Mas teria que transformar primeiro a raiz, ou seja, tinha que transformar primeiro em potência. Ou mesmo dentro da raiz podia fazer a evidência. Dentro da raizinha evidência. Começa assim. Ok. Isso é x ao quadrado vezes 3 mais 5 sobre x ao quadrado. Se tu fizeres e me mandar uma foto, pode ser, beleza? Posso, beleza. Faço isso agora. Será que posso cortar o que está dentro da raiz?
Deu zero, professor. A Deu minha zero? conta deu zero. Sim, não sei se está certo. Não. Tá bem errado. Me manda aí. Totalmente errado. Já mandei no WhatsApp. Ah, tá. Vamos ver. Deixa eu ver o que tu errou aqui. Não dá infinito em cima, né? Porque quando tu tirou errado as coisas de dentro da raiz, né? Tu deixou o X lá dentro da raiz, né? Olha lá o que tu fez. Tu deixou o X dentro da raiz. Só que quando tu deixa o X ao quadrado em evidência dentro da raiz, ele sai normal para fora. Ah, sim, porque a raiz é quadrada, certo. Exato, daí ele sai normal para fora, daí corta, daí não fica aquele infinito dentro, né? Sim, Só isso, sim, sim, sim. basicamente. Só isso de erro aí. Sim, 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 sim. O x ao quadrado podia sair fora, assim. Isso. Muito bem, não tem problema, estamos só começando. Olha só esse monstrinho aqui, também tá dando infinito menos infinito, que é uma indeterminação também, né? Então, como é que a E gente lida com essa indetermination aí? vai ser conjugado, não? Então, se tu sabe que é conjugado, eu nem vou pedir pra você fazer. Beleza. Poxa, cara, você tá bom nessa matéria aí, hein? Bem, vamos fazer algumas questões aqui da lista para depois a gente se focar em alguma coisa mais específica. Eu quero ver dúvida, meu. Você consegue fazer tudo aí? Ah, vamos ver aqui. Cadê a lista? Cadê o limite? Meu Deus. Tinha uma lista de limite aqui. Cadê? Tá aqui. Muito bem. Eu vou pedir para você fazer um limite aqui para mim. Tá bem. Quero que você faça. Cadê aquele lá que eu gosto de pedir para os meus alunos? Então, tu vai fazer o 9, ok? 9, tá bem. Não é dos mais difíceis. Tu já sabe que É, começa. mas isso é difícil, professor. Isso, Mas tá você bem. acabou de fazer bem parecido. Mas tá bem. Vamos lá tentar. O importante aqui é. Mesmo. Vou tentar. Eu só posso assumir que é uma indeterminação, ou preciso provar que é indeterminação. Não, pode assumir que é. Tá bem. Raiz é cúbica. Então, interessa que seja o cubo. Acho que é isso. Vamos lá ver.
Ah, tem uma coisa que eu não falei pra ti também, que é o seguinte, né? Quando tu tem infinito como resposta, não vai ser o caso aqui, tá? Mas quando tu tem infinito como resposta, isso é uma resposta, tá? Não tem problema em dar infinito. Ah, ok. Ok. Não é uma determinação. Não é uma determinação, exatamente. Menos 4 vezes infinito. Será infinito. Você tá bem demais, cara. A gente vai terminar esses limites aqui e já vai ver um pouco de derivada. Tu já chegou a ver brevemente derivada aí na tua vida? Regressa? Muito brevemente, muito brevemente. Mas esse exercício está um pouco difícil, mas pronto, se tivesse mais tempo até fazia, mas Não, mas faz eu aí. vou. A questão é que ele não é difícil. Difícil é quando tu não sabe começar. Tu sabe começar esse problema, certo? Sim, 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 sei, sei. Ah, então ele não é difícil. O problema é quando a gente vê uma situação que a gente não consegue nem começar, né? Aí complicou. Não é o caso aqui. Infinito menos infinito. Essa provinha ali que tu me enviaste, cara, ela tem muito conteúdo, né? Meu, aquela prova é como se fosse um exame, ela tem o conteúdo da matéria toda. Sim, sim. É muito conteúdo, de facto. É. Mas me explica melhor a tua situação, que eu ainda não entendi direito. Tu já fez essa disciplina e agora tu tem que passar no exame, é isso? Eu estava inscrito no curso de engenharia informática, mas não cheguei a fazer os exames. Também, para ser sincero, não tinha muito tempo, mas pronto, durante o ano passado
revi a matéria, fiz aí um autoestudo e percebi algumas coisas, mas cheguei à conclusão que sozinho não conseguia entender muitas coisas, principalmente os exames. Portanto, tenho uma noção dos limites, das derivadas, mas nada tão profundo e tão sólido para poder fazer os exames sozinho. Precisaria mesmo de uma orientação e talvez aí um coaching, de formas a conseguir superar esses erros. Por exemplo, esses erros que eu vou aqui cometendo, depois o professor corrige, são coisas que eu não tinha ajuda, não tinha como depois. Às vezes são coisinhas muito simples, mas que se não tiver alguém ali para explicar, ficas 2, 4 dias e não consegues resolver. Mas assim, hoje por acaso vou aprendendo muito daquilo que sozinho seria quase impossível. É verdade, a gente otimiza o tempo com o orientador, né? Isso mesmo. Certo, certo. O que. Então agora eu acho que eu entendi. Tu fez a disciplina, mas foi muito complicado. Daí tu vai ter esse exame. Entendi. Agora eu acho que entendi. Daí tu disse que tu fez a faculdade daqui de Portugal, tu fez a distância, é isso? Sim, estou em Angola e faço a distância até agora. Só que pronto, agora eu tenho uma certa urgência em fazer o cálculo 1 logo e depois o cálculo 2, porque o primeiro exame que vou fazer é de cálculo 2. E eu não tenho base suficiente de cálculo 1 para poder logo fazer o cálculo 2. Ou seja, fiz a inscrição no segundo semestre. E o segundo semestre já é cálculo 2. Assim já é bem mais difícil. Já é mais difícil, pois. Então, tenho necessidade de dominar o cálculo 1 rápido para depois passar para o cálculo 2. Porque o exame que vou fazer, na verdade, esse ano é de cálculo 2. Eu enviei alguns exames de análise infinitesimal 2 para o professor. Numa outra aula, depois eu envio com mais calma. Mas não queria tocar isso agora. Eu queria começar a ver Com isso ali a certeza é partir de muita matéria fevereiro. até a gente Sim, chegar lá, né? Tem que ver integrais, ainda análise de função, método de sim. L'Hopital para resolver limite, um monte de coisa. Exatamente. Não queria. Queria ir mesmo devagar. Porque o exame só mesmo em junho, penso. Exame de verdade, o que qualifica. Em março tenho um trabalho que tem nota. Acredito que em maio também. Mas depois o exame só em junho. Ou seja, tenho 3 provas. Portanto, acho que temos Perfeito. tempo. Temos tempo. Ih, tem tempo demais. Principalmente se tu me trouxeres dúvidas, assim, sabe? Quando tu Sim, fizeres uma sim, conta, pega e me traz o sim. professor, não consegui terminar nesse ponto aqui. Eu vou lá e É entendo qual é. exatamente isto que vou fazer. Perfeito. E aí, tu conseguiu deixar em evidência os maiores graus já? Consegui, mas continua, Bem, continua, tu tens que perceber o seguinte, né? Na continua parte de baixo infinito. ali é U elevado a 7, não é mesmo? Sim, consegui fazer isto, mas Então, no fim acho que das contas, vai embaixo sobrar o quadrado embaixo, né? hum, Que vai sobrar deixa eu no enviar para o professor, de enviar. deixa só enviar para o professor o que eu tentei fazer, só para ver o raciocínio. Já enviei, só um segundo. Como existe aí um termo no numerador de grau 2 e eu queria colocar em evidência com grau 3, então isso me deixou, não sei, deve estar aqui acho que estou aqui a cometer algum erro, não sei. Mas prontos, preciso de mais exercícios. Com certeza que consigo ultrapassar isso. O teu problema, eu acho, foi tentar tirar para fora, né? Sim, Precisa. Não precisa tirar para fora. ok, E tu pode ok. colocar o limite para dentro.
Lembra que a gente viu uma das propriedades era isso. Ok. Então, o que vai acontecer é que se tu deixares em evidência o u elevado a 5 no numerador dentro da raiz e o u elevado a 7 no numerador ali, parte de baixo, vai cortar, né? E vai sobrar o u ao quadrado só embaixo. Daí, colocando o limite dentro, vai ter um problema normal de polinômio, né? Que dá zero, que dá infinito embaixo, né? Acaba dando zero a resposta, então. Percebeu? Percebi. Tá bom. Mas tu percebeu, nem vou fazer, então. Sim, não, percebi. Tá percebido. Tá, então tá bom. Antes de ir para derivada, né? Acho que a gente tem que falar um pouco de limites notáveis. Os limites notáveis é o seguinte: tem situações onde não adianta fazer álgebra que tu não vai conseguir resolver. Tu tem que decorar. Simplesmente tu decora qual é a resposta. Por exemplo, aqui, ó. Limite de u tendendo a zero de seno de u sobre u. Isso tu pode ficar o dia todo tentando usar álgebra aí, métodos para chegar nessa resposta, tu não vai conseguir chegar. Daí o que você faz? Você tem que decorar que a resposta é 1. Simplesmente isso. Ok. Então, agora a ideia é o seguinte: quando aparecerem coisas que são semelhantes ao limite notável, tenta deixar igual ao limite notável. Esse é o ponto. Então, a primeira coisa aqui, tu, por favor, escreve isso aí no teu caderno, Mário, por favor. Certo. Quando terminar de escrever, me fala. Limite de... Tá escrito. Tá. Então, o que a gente repara, né, é que a parte de dentro do seno tem que ser idêntica ao que está embaixo dele. Tem que ser a mesma coisa. Aqui a gente só tem dois senos, um embaixo do outro. Né? Então, a gente de alguma forma tem que usar, né, essa ideia do limite notável, fazer aparecer embaixo dos senos exatamente aquilo que está dentro. Então a ideia para começar aqui, ó, a gente multiplica em cima e embaixo por 1 sobre x. Isso aqui é a mesma coisa que multiplicar por 1. Mas ainda não está igual. Mas agora, se eu multiplicar por A em cima e embaixo aqui e por B em cima e embaixo aqui, também não muda nada, mas eu vou ter identicamente igual ao que está dentro do seno e embaixo dele. Dentro do seno. Ok. Tem um em cima e um embaixo nesse caso. Exato. Daí, mas esse A aqui na frente, esse B aqui na frente, não tem problema, são constantes. A gente sabe que por propriedade, se a gente quiser, veja que a gente não é obrigado. A gente pode pôr a constante para fora. Então a gente vai pôr só a constante de cima para fora. Para que embaixo continue a constante lá, para que fique igual ao que está dentro do seno. E agora, se tu olhar, porque eu pedi para tu copiar aí, né, o seno de u sobre u, quem é o nosso u? É o ax. E está tendendo a zero, o ax tende a zero. E aqui embaixo o bx tende a zero. Certo. Então, posso aplicar o limite notável. Isso aqui é o seno de u sobre u. A gente sabe que a resposta é 1. E aqui embaixo também a resposta aqui também é 1. Então, como tem A e B aqui, vai ficar A sobre B. Sobre B. Tranquilo? Tranquilo. Então, se tá tranquilo, né? Olha só, tem outros casos aqui também, ó. Tangente, seno por cosseno. Cosseno não importa, né? O cosseno não tem problema nenhum quando é zero. Dá 1 e pronto. Tá aqui, mas é limite notável. Pronto, resposta é 1. Cossecante. Não sei se tu sabe o que é uma cossecante, mas é o inverso do seno. Então, coloca o inverso do seno aqui. Pronto, vai mexendo até ficar igual ao limite notável, entendeu? Esse é o ponto. Tem que ficar igual ao limite notável. Muito bem. Ok. Sendo assim, meu caro, vamos lá, né? Vamos continuando. Agora eu vou pedir para você fazer um dos limites notáveis do seno, então. Então, cadê? Tá aqui, ó. Eu acho que o B é bem interessante, tá? Tu tens essa apostila, né?
Tem. Então, lá no começo da apostila, tem o que eu chamo de. O que a apostila chama, na verdade, de relações trigonométricas. As relações trigonométricas, logo na terceira página, tu vai ver essas relações trigonométricas aqui que eu vou enviar lá no teu WhatsApp. Uma delas é o que tu tens que utilizar para resolver esse problema. Eu vou até dizer qual é a 4. Né? Por quê? Porque tu tem uma soma dentro, né? Tá vendo? Sim. Tu tem uma soma ali no primeiro seno e no segundo. Então é isso. Então tu tens que quebrar isso aí, né? Usando a propriedade 4, tanto o primeiro seno quanto o segundo. Cuidado com o sinal, né? Com essas simplificações, tu vai conseguir chegar identicamente ao limite notável. Ok. Tá bem. Deixa eu tentar. Então, né, no Brasil a gente costuma falar assim, que essa propriedade é o seguinte. É um poema do Camões, sei lá, não sei o nome do poeta. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Então a gente decora dessa forma, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. E mantém o sinal de quem está dentro, né? Então aqui, por exemplo, vai sair positivo do primeiro, do segundo vai sair negativo. Então, só tomando esses cuidados aí, simplificando a parte de baixo. Agora tenta fazer com uma letra bem legal assim, tá? E para me mandar uma foto eu poder identificar melhor as coisitas. Tá bem. Então tá bom. Tu tinha dito que queria aula no sábado à noite, né? Eu depois confirmo, professor. Tu tinha dito que queria, né? Eu falei que não, mas é que eu não sei se tu lembra, mas sábado é dia 31 de dezembro, né? Sim, não é Então, possível. não sei se tu queres aula mesmo. Não, tá fora de questão. Então tá bom.
Cara, eu vou colocar um negócio pra cozinhar ali, na volta tu me diz como é que tá, beleza? Só um segundo. Sem problemas, professor. E aí, terminaste? Nem pensar, professor. Tá. Não é para ser das mais difíceis, né? É só aplicar a propriedade. Bem, deixa que eu faço aqui então, depois eu vou te pedir para fazer uma talvez mais simples. Melhor. Tá, então deixa eu colocar aqui na minha tela, só um segundo. Não se preocupe, não se preocupe, a gente de fato passou muita matéria muito rápido. Mas, né, a ideia é essa, otimizar o tempo. Então, né, seno A, cosseno B, cosseno A. Então, eu vou falar aqui da primeira, eu vou pintar de vermelho ela aqui. Opa. Seno A, que não tem problema nenhum, é um valor numérico, A é um número. Cosseno do B, que é o X, mais seno B, cosseno A. Ou seja, seno do X, cosseno do A. E agora menos a mesma coisa. Então, abre ali. Seno A, cosseno B, menos, por quê? Porque aqui é menos.
Cosseno B, cosseno A. Ok. Eu já sei onde é que eu cometi o erro. Portanto, eu considerei o A mais X uma expressão. Portanto, em vez de seno de A cosseno de X, o que eu fiz foi seno de A mais X vezes cosseno de A menos X. Se tu reparares, não é isso que tá lá na propriedade 4, né? Sim, foi aí. A ideia é Ok. justamente quebrar, né? Hum, Quebrar em duas distintas. É assim que a gente descobre, por exemplo, qual que é o valor do, sei lá, do seno de 15, ou do cosseno de 15. Porque 15 tem a ver com 45 e com 30. Né? Então a gente usa isso aí para achar o seno de 15. Porque o seno de 45 e de 30 a gente sabe de cabeça. Né? São certo. os ângulos notáveis. Tem ângulos que tu tem que saber de cabeça, certo? Uhum. A ideia é essa. Bem, agora que eu escrevi aqui, será que tu. Bem, daí fica fácil, né? Porque é só colocar o zero onde tu tens que pôr. Também dá para simplificar algumas coisas, né? Por exemplo, aqui ó, é seno A cosseno X positivo. E aqui é seno A cosseno X. Desculpa. Aqui é seno A cosseno X negativo e aqui é positivo. Então tu corta eles, certo? Ok, Agora esse aqui é positivo, esse aqui também vai ficar positivo por causa desse sinal aqui fora, certo? certo. Então tu vai ficar com 2 seno X cosseno A. Hum, Tudo isso é dividir por X. E daí, pô, a gente já tá vendo aqui o limite notável. O resto não importa. Pode até ir para fora do limite, né? Pode até colocar 2 cosseno de A, porque o cosseno de A é um número, né? Então ele vai para fora, é uma constante. Limite de x tendendo a zero, do seno de x por x, que a gente sabe que é 1. Né? Então o limite está aqui, essa é a resposta. sim, Ok? 2 cosseno de A. Assim fica Tranquilo. fácil. Depois que eu fiz é fácil, né? Depois que eu fiz ficou fácil, pô. Aí não tem graça. Tá, não tem problema. Ahn, vamos pegar um outro aqui. Ó, esse C é interessante, porque ele tem o cotangente, né? Tu sabe o que é a cotangente? É o inverso da tangente. E isso, e a tangente, por sua vez, é seno dividido por cosseno, né? Certo. Certo. Então, com algumas simplificações anteriores, você pode chegar na resposta, não é mesmo? Certo. Muito bem. Depois a gente já vai para o próximo limite notável, a gente vai até pular ele, porque a lógica é bem parecida, é o limite notável do cosseno, mas tem outros dois limites notáveis bem interessantes da exponencial. Esses aí eu quero ver contigo. Tá bom. Agora era para ver qual, professor? Ah, é verdade, eu pensei que eu estava mostrando aqui. Desculpa, é que eu não consigo ver o que tu tá vendo, né? Eu vejo só. Hum, Falei besteira. É a C aqui, ó. Eu quero que tu faça a C. Tá bom? É que assim eu não consigo ver o que tu tá vendo aí. A Google ok. Meet é. Ok. É que na verdade eu tenho o manual, mas eu não queria, não queria ver para não me sentir tentado a ver As a ver respostas, mas a. não se preocupa, não tem respostas aqui na lista de exercício. Ok, muito bom. Não se preocupe com isso, só nos exemplos tem as respostas mesmo. Ok. Qual é o A C, exercício? É o a C, a letra C. C. Tá bem, vamos a isso. X tendendo a zero. Seno ao quadrado de x. Cotangente.
Só pode simplificar seno ao quadrado de x com um seno de x e fica só seno de x? Fica só o seno de x, exatamente. Pode, né? Ok, ótimo. Então, seno de x. Ok, deixa-me enviar a resposta. Vou enviar pelo WhatsApp. Perfeito. Essa foi mais simples, né? Sim, se tá certo foi bem simples. Com a lógica do primeiro exercício consegui. Mas é mais uma questão de conhecer as relações trigonométricas para depois conseguir encontrar aí uma forma de simplificar. Não sei se está certo, mas transformei-o. Enviei agora a resposta. Só falta tu concluir, né? A resposta não é cosseno de x. Cosseno de zero é. Ah, cosseno de zero é 1. É Cosseno de isso. zero é 1, exatamente. Então é 1. A resposta é 1, isso mesmo. A resposta é 1. Muito bem. Agora vamos continuando, então. Vamos continuando. Tá certo, professor? Certinho, certinho. Oba. Isso aí. Bem, tem umas outras propriedades bem parecidas. Uma outra propriedade bem parecida que é a propriedade do cosseno. Então a estratégia vai ser a mesma, né? Vai ser tu adaptar a tua conta para que ela fique parecida com isso. Muito bem. Então, não vou nem cobrar aqui nada que envolva isso. Só saiba que tem uns exemplos aqui bem interessantes. Agora vamos focar num outro limite, que é esse aqui, ó. O limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x é e. Né? Porque se tu simplesmente jogar o infinito aqui, o que vai acontecer? Vai ficar, isso aqui vai dar zero, né? Então vai ficar 1 elevado ao infinito. E 1 elevado ao infinito é uma indeterminação. Certo. Boa. Então, a gente não quer indeterminações, né? Então a gente decora que isso aí é E. Agora, né? A gente só acredita que é, né? Se for para provar que isso aqui é E, daí a história é outra já. Isso aqui é E. O E tu conhece, né? É tipo o pi. É um número especial aí, racional. Beleza. Certo. Então tá. Então olha só, a ideia novamente é transformar a coisa, né, parecida. Então aqui, x e 1 sobre... Bem, eu esqueci de pedir para tu anotar isso aqui, tá? Anota isso aí, por favor. Deixa eu anotar. O mouse tá funcionando, essa desgraça. Tô a fim de gastar com o mouse aqui, que em Portugal tudo é caro. Vou terminar de anotar, me fala. Tá bem. Feito. Então tá bom. Então é o 1 sobre x aqui e o x aqui. Aqui tá ao contrário, né? Tá x aqui e 1 sobre x aqui e também o limite tá ao contrário. Tá zero. E a gente quer que seja infinito. Então é bem óbvio que tem que fazer, tem que trocar. Tem que dizer que 1 sobre x é u. Então troca todo mundo, vai ficar igual ao que tu acabou de anotar. Quando tu tem o A aqui, meu Deus, e aí como é que fica? Bem, a gente prova que quando tem o A ali, com alguma manipulação, dá E elevado a A, beleza? Pode até decorar dessa forma já o limite, se tu quiser.
Pode já decorar ele com A aqui e a resposta ficar E elevado a A mesmo. Uhum. Um jeito é se tu quiser decorar. Já é mais geral, né? Bem mais geral. Da forma aqui, não é a coisa mais impossível do mundo chegar nessa resposta, né? Ele simplesmente trocou a variável aqui. Daí o A foi lá para fora e ele elevou isso aqui que a gente sabe que é 1. Mas isso aqui não é um limite notável, é verdade, mas a gente acabou de fazer a conta que isso aqui dava. Desculpa, 1 não, E, isso aqui dá E, né? A gente acabou de fazer a conta que dava E, né? Isso, então, Uhum. E elevado a A. Tudo bem, então passa por deixar semelhante. Ah, essa aqui é muito boa, cara. Porque a gente quer que apareça 1 mais alguma coisa ali. Mas tem x mais 3 aqui. O que a gente vai fazer? Uh, a gente vai fazer o seguinte. Vai fazer aparecer x menos 1 em cima. Uhum. Então, ó, era x mais 3, agora é x menos 1 mais 1 mais 3, né? Não mudou nada. Eu somei e subtraí a mesma coisa, tá vendo? Ok, Faz ok. sentido, né? Parece meio sem noção, Faz. mas agora tem igualzinho. Agora tu pode quebrar essa fração em duas, uma com x Uhum. menos 1 e outra com 4. Uhum. A com x menos 1 simplifica com x menos 1 de baixo, sobra 1. 1 da propriedade aí do produto notável. Então já apareceu 1. Legal. Agora a gente pode fazer uma mudança de variável para aqui aparecer só u, né? Aqui embaixo. Uhum. Ah, sim. Né? Então, ele falou que 4 sobre x menos 1 é 1 sobre v. Ele mudou, né? O que tinha sobrado ali. Continua tendendo a v. Só que a hora que tu faz essa mudança aqui, né? Como é que vai ficar a parte de cima? Vai ficar 4v mais 4. Isso aí é matemática básica, né? Tu altera lá em cima, vai ficar 4v mais 4. Mas aqui já não tem mais indeterminação, né? Porque só tu separar as coisas bem por regra de potência, né? Uhum. Claro que a parte só com 4, com mais 4 aqui, ela não tem indeterminação. Tipo, isso aqui é uma multiplicação, certo? É essa coisa aqui, 1 mais 1 sobre v elevado a 4v, vezes 1 mais 1 sobre v elevado a 4. Né? Porque a gente sabe Uhum. que na multiplicação, bases iguais somam-se os expoentes, certo? Certo, certo, Então, essa certo, soma que tem aqui em cima é por causa de uma multiplicação de bases iguais, não é mesmo? Então, aquela certo. parte que está elevada a 4 não tem determinação. Uhum. Né? Porque, pô, não tem, né? Vai ficar 1 mais 1 sobre infinito, que dá 0, elevado a 4. Então, 1 elevado a 4 é 1, certo? Mas daí tem a Uhum. outra parte, a parte com 4v. É essa parte com 4v que está aqui, ó. Só isso. Esse 4 aqui já sumiu, beleza? Só esse 4v Beleza. tá aqui. Ok? Bem interessante esse exercício. Vai sim. Meu Deus. Só um segundo. Só um segundo, só um segundo. Acho que aconteceu uma coisa problemática aqui. Bem, eu vou pedir pra tu ir vendo aqui o parecido, tá? Ele é bem interessante mesmo. Pega ali pra ver qualquer coisa na tua apostila. Uhum. Parece que tentaram hackear aqui meu celular. Ah, Ou, ou, é complicado, mas uh, eu vou já resolver isso aí, não tem problema não. Tenta fazer aqui o. Só tem conta cabreira aqui. Não, o S não é tão cabreiro assim. Tenta fazer o S, tá? tá bem, tá bem. Ok.
Mulher fazendo as coisas sem me avisar. Ai, ai, ai. Não era nada de hacker, não. É um negócio Ainda de bem. louco. Ai, Menos que mal, pecado. menos mal. Menos mal. Ok. Bem, cara, ó, Tá bem. agora que eu tô mais tranquilo, então eu vou te explicar um pouco mais o que tá rolando aqui. Questão S, né? Ó, como tu pode reparar, já tá bem semelhante, né? Bem semelhante ao que a gente precisa. Hum. Que o que a gente precisa meio que tá aqui já, ó. Certo? Já. Sim. O problema é que o limite tá ali fora. Mas será que isso é um problema? Porque se tu olhares as propriedades, Uhum. né, Você olha lá pode a passar lista de para. propriedades lá na apostila, né? Uhum. Está na página 70 e alguma coisa. Deixa eu ver. Página 71. Abre lá no PDF, página 71. Você vai ver a propriedade 3. Ou a propriedade 5. 3 e 5, que seja. A 1, a 2 e a 5. A 3. Tudo elas juntas nos dizem o seguinte, que tu pode colocar o limite ali para dentro, né? Certo. Certo? Bem. Então tu põe o limite lá para dentro, apesar dele estar ali fora, tu pode pôr o limite lá para dentro. E com o limite lá dentro, dane-se daí. Quero dizer, o que está ali dentro é justamente a propriedade, não é mesmo? Uhum. Pronto. Então tá resolvido. É só saber usar as propriedades, beleza? Beleza. Então tá bom, cara. Pô, por hoje é isso. Deu pra ver que você tá voando na matéria, sabe muito bem. Minha recomendação pra aula de quinta. Vamos lá. Minha recomendação é que você dê uma lida e tente fazer o começo desse capítulo de derivadas aqui. Dê uma lida nisso para entender a minha explicação rapidinho, quinta, Uhum. né? Página 107 aqui, né? 106, 107. E o que acontece daí? Tenta refazer esse exemplo 2 aqui, tá? Refazer Ok. mesmo. Pega para refazer. Pra gente chegar rapidamente nesse negócio aqui, ó, na próxima aula. Regras de derivação. É isso que eu quero focar Tá na bem. próxima. Beleza? Beleza. Aprender Beleza. de derivada antes disso já tá show. Então, beleza, Mário. Pô, foi muito legal ter aula contigo, tá? É sempre bom dar aula pra gente esperta, que aprende rápido. Foi bem legal. Obrigado, professor. Obrigado. Então, também, novamente, na Quinta-feira. quinta, se tu quiseres começar mais cedo, é só me avisar, beleza? Combinado, professor. Tá bom. Até, Feliz, meu amigo. feliz ano novo para si. O senhor também. Ok. Obrigado. Até já. Valeu. Valeu. Até já.